o Rafael vai comandar uma roda de conversa. É, ele mesmo. O Rafael vai coordenar uma roda de conversa aqui sobre o tema da redução da maioridade penal na Pós-TV. A gente agradece e bom trabalho para vocês aí. Valeu, valeu. Gente, eu queria chamar as pessoas para sentar em volta para a gente fazer uma roda de conversa. A ideia era fugir um pouco do esquema de que tá filmando para TV e que a gente pudesse conversar aqui sobre o que está acontecendo. Então vamos reorganizar um pouquinho a área aqui, aproveitar o silêncio e confabular um pouco. Tá? Então, antes de mais nada, bom dia. Sejam bem-vindos a esse novo dia. A gente hoje veio aqui para um festival, que é o Amanhecer, cujo lema é Redução não é solução. E eu acho que a gente tem gasto uma energia e um esforço muito grande para impedir essa redução, mas eu queria levantar a conversa que eu e a Isabel viemos trazer com uma proposta de metodologia, mas mais do que isso, com um pensamento que é o que a gente pode fazer em relação ao que está acontecendo, de uma forma mais propositiva. E aí eu queria fazer uma introdução simples, que é, meu nome é Rafael Dearo, eu sou arquiteto de inovação, eu trabalho na empresa Engenharia de Ser, que é a da Isabel, e fui eu que trouxe um pouco a Isabel para cá por ver uma relação muito grande de uma proposta de trabalhar a humanidade com um momento em que a gente tem uma polarização muito relevante no Rio de Janeiro. E a gente tem pessoas que querem catequetizar ou curar a nossa sociedade desses vermes que deixaram de ser humanos na nossa concepção e que passaram a ser o lado de lá da força. Então, eu vou passar a palavra para a Isabel. Eu queria levantar esse tema de o que a gente pode fazer para ressensibilizar os dois lados da sociedade, lembrando que quando eu falo de humanidade, não é trabalhar a humanidade no outro. A gente só pode trabalhar a humanidade começando por nós mesmos. E daí vem a nossa busca pelas nossas cores de dentro. Tá? Então, Isabel, eu gostaria que começasse uma roda de conversa e queria que as pessoas que estão aqui participassem, até como forma de exemplo, para que outros possam vir também e conversar com a gente sobre o que pode acontecer depois desse festival. Hoje acaba o Festival Amanhecer, até daqui a 2 semanas tem uma questão no Congresso, mas depois disso eu acho que a gente tem que pensar num passo à frente. Então, obrigado pela atenção e vamos começar o debate. Boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui, da gente estar discutindo esse tema tão importante, né, que é humanizar a vida. Mas o que é essa pergunta, né? Aqui? Mas eu vou ficar de costas. Bom, eu vou tentar ficar assim. É melhor aqui? É. Mas o que significa essa pergunta, né? Essa pergunta dirigiu minha vida sempre. O que é ser humano? O que é existir? O que a gente está fazendo aqui? Né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, o que é ser humano? Antes da gente discutir qualquer coisa, queria que a gente sensibilizasse o nosso cérebro dessa pergunta. O que é ser humano? O que é existir? Né? O que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui para ter um emprego público, para a gente ter carro, para a gente ter casa, para a gente ter filho. Para que a gente está aqui, de fato? Né? Queria abrir aqui primeiro, quem quiser falar. Malu, você primeiro. O que é ser humano? Eu acho que eu já estou um pouco impregnada com as nossas conversas, então talvez seja um pouco difícil fugir. Mas pra mim é vida em sociedade. Eu vi uma frase ali, olho por olho, deixa todo mundo cego, não sei quem escreveu. Mas é verdade, a gente olhar no olho do outro e se enxergar no outro, pra mim isso que é ser humano. E não tirar o olho da outra pessoa, senão ninguém enxerga nada. Para mim é respeitar as diferenças, a diversidade e entender que o outro, né, se constitui o outro de acordo com a sua cultura, seu meio social, família, amigos, trabalho, escolas, quando alguns têm oportunidade de estudar. E isso forma você. Então, entender que cada um tem o seu universo e a sua singularidade. Para mim, isso é a beleza do ser humano. Essa diferença, né, que a gente tem, inclusive aqui no Brasil, de religiões, raças,
gênero, enfim, toda essa multiplicidade que dá a beleza do ser humano. E eu acho que, assim, o que diferencia muito também é que a gente tem nossos impulsos, mas a gente pode também... A gente tem nossas emoções, a gente tem nossos impulsos, e a gente pode, antes de agir, sabe, olhar para o outro, entender o outro, processar as coisas que estão acontecendo ali, entender e agir da melhor forma possível, sabe? Num sentido do pró-social, assim, sabe? Acho que todos os seres vivos, de uma forma, vivem em comunidade, mas a gente tem capacidade de pensar melhor o que é essa comunidade e fazer dela o melhor possível, assim. Eu acho que você ser humano, quando você... Um dia você acorda e você vê que o mundo não é o conto de fadas da Cinderela. E aí você percebe que você não é a princesa do conto de fadas. Na verdade, você tem meio bruxa, meio princesa. E a partir do momento que você descobre que você tem em você coisas não tão boazinhas e coisas muito boazinhas, você tem que desenvolver isso em você e respeitar que o outro também é assim. Eu acho que você ficar imaginando na sua cabeça que só você tem o direito de ser princesa e bruxa ao mesmo tempo e que o outro só pode ser um outro, isso é uma distância muito grande. Esse abismo é enorme, todo mundo vai cair lá dentro e morrer. Então as pessoas têm que perceber isso e construir uma ponte, sabe? Porque senão vai todo mundo acabar lá dentro, acabou o mundo, enfim. Assim, meu conceito de ser humano, antes de qualquer coisa, é vida. Porque antes de sociedade, antes de país, antes de qualquer coisa, nós nascemos, então nós somos vida. E a nossa opinião e tudo que nós somos é formado a partir do meio que nós vivemos. Então isso vem com o decorrer do tempo, isso a gente vai colhendo e galgando com o tempo. E antes de qualquer coisa, ninguém nasce sabendo de nada, ninguém nasce sabendo o país que nasceu, ninguém nasce sabendo a religião que os pais é. Então, basicamente, o ser humano é vida. Oi, Bel. Bom, eu acho que primeiramente a dificuldade maior era a gente se ver como ser humano. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de se enxergarem como ser humano. E eu acho que a partir do momento que a gente se enxerga e se vê como ser humano, que a gente entende que a gente também é, a gente consegue ver o outro. Eu acho que essa é a grande dificuldade que tem acontecido na nossa sociedade nos últimos tempos. De algumas pessoas acharem que estão num patamar muito acima de ser humano e achar que outras são ou mais ou menos humanas, não sei como enxergar, mas que essas pessoas que estão no patamar alto têm a possibilidade de tomar as rédeas e discutir e tomar a decisão do que vai ser da vida daquela outra pessoa, sabe? Sem antes de enxergar que elas também são pessoas, elas também são humanos e que elas também têm que ter noção de que a humanidade está em todos nós, né? No fim, está dentro de cada um, não está só nele, ou só nela, ou só em mim. Está em todos nós, então a gente tem que agir, a gente tem que cooperar para que as pessoas também vejam isso dentro delas e possam, a partir disso, enxergar no outro também. E parar com essa coisa de achar que tem alguém que pode estar acima, sabe? Mas ser mais humano ou menos humano. Não, no fim, ser humano não tem fórmula, né? A gente é. E a partir do momento que a gente é, a gente permite que o outro seja também. Então, acho que essa é uma discussão muito válida. Oi, gente. Eu sou o Manuel, me apresentei. Eu acho que o humano é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo, como você disse, não sei seu nome, perdão, Carla, como a Carla disse, a gente tem uma singularidade única, uma multiplicidade de sentimentos, de sonhos, de desejos, mas ao mesmo tempo a gente vive num todo, né? Um todo que não é só material, é pessoal, é um todo energético. Então o ser humano, para mim, é exatamente esse desafio de conseguir viver nesse paradoxo entre o nosso, o eu e o todo que nos compõe. Eu acho que o ser humano é conseguir viver nessa linha tênue, esse paradoxo. Eu acho que, cientificamente, ser humano seria a diferença, digamos, né, com outros animais, é o fato de que você tem o polegar opositor e você tem consciência. E eu acho que a gente acaba esquecendo isso muitas vezes, essa parte da consciência do ser humano. E eu acho que a grande questão é você poder exercer isso através da empatia e de enxergar o próximo pensando nisso, né? Nessa capacidade evolutiva que a gente tem, que a gente desenvolveu no nosso cérebro, que é o que faz a gente construir essa sociedade e ser humano mesmo.
Bom dia, gente. Eu sou o Pedro. Para mim, eu acho que ser humano é ter a capacidade de se reinventar e de se adaptar, fazendo um questionamento das estruturas que estão sendo, que a gente vai vendo e a gente é ensinado a enxergar tudo de um jeito só. E a gente, quando tem a possibilidade de lançar um novo olhar sobre algumas coisas, apenas o ser humano tem essa possibilidade de realizar uma nova interpretação e passar a ter novas atitudes em relação a algumas questões. Olá, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Luiz Fernando. Quando eu penso na temática de ser humano, eu vejo que ser humano é ser igual. Independente de raça, cor, origem étnica, religião. Ser humano é ser igual. Ninguém nasce humano, a pessoa se torna humana. E ela se torna humana a partir do momento que ela aprende a enxergar o outro ser humano em como ela enxerga a si mesmo. Tentando construir uma vida em grande família assim, da humanidade. Tentando desenxergar as diferenças arraigadas dentro da sociedade que tentam impor a gente, né? Isso que eu acho que é ser humano. Então, aí eu queria compartilhar com vocês aqui esses 15 anos que eu vim buscando o que é ser humano. E aí, nesses 15 anos, eu me foquei especificamente em estudar o que é a competência e humanidade no indivíduo. Como é que a gente desenvolve isso, né? Na escola, a gente tem aula de história, de geografia, de matemática, mas a gente não teve aula de humanidade, né? E se a gente é humano, essa é uma das principais funções vitais para a gente se melhorar o tempo inteiro, né? Para a gente evoluir até como espécie mesmo. Então, eu queria compartilhar com vocês aqui a minha visão, que eu cheguei nesses 15 anos. De que nós somos uma espécie social, nós somos uma espécie especialmente social. Quando eu estudei muito isso, eu estudei o universo das abelhas, dos cupins, das baratas, né, que são animais sociais também extremamente inteligentes. E aí eu cheguei a essa conclusão, que nós somos uma espécie social, que temos uma necessidade básica de sobrevivência, que é o amor. A gente precisa amar e ser amado, né? E o nosso cérebro, ele foi ao longo do tempo se tornando mais capaz de produzir amor pra gente e pro outro. Por que o amor é tão especial? Por que o amor é tão vital pra gente? Porque o amor, nós somos uma espécie social que precisamos de pertencimento. E o amor, ele é o possibilitador da gente se unir, da gente se conectar, da gente se ligar. Por isso a capacidade do cérebro de se melhorar para produzir amor pra gente e pro outro. Porque é o amor que permite essa conexão dessa espécie social. E aí eu comecei a perceber que a gente vinha numa escalada de evolução dessa competência e humanidade. Muita gente acredita que a gente é mal, competitivo, né, ruim, e isso é um estado permanente de condição. E não é, né? Darwin tinha um pouco dessa visão, só que depois que Darwin morreu, a biologia ela foi se reinventando. Hoje a gente tem uma área incrível chamada biologia evolucionista. E ela estuda especificamente isso, como a gente fez esse update, né, da nossa capacidade humana, da nossa humanidade. E aí eu comecei a me pegar como é que a gente veio evoluindo do egoísmo para o altruísmo, como a gente sai de uma condição extremamente de sobrevivência egoísta, onde eu só ligo para o meu núcleo, né, para o meu filho, para minha família, para minha religião, e a gente abre para uma sobrevivência mais altruísta, aonde o cérebro entende que é mais inteligente para o meu filho contar com todos vocês para me ajudar a criar ele, do que apenas eu e o pai dele e a minha família e o meu núcleo de ligação, né, de laços afetivos. Então, como é que a gente evoluiu da persona? Que a persona foi um papel adaptativo também que o cérebro criou para não correr qualquer risco de desaprovação social. Então ele começou a criar personagens para eu poder ser aprovado, aceito e pertencente. Isso tudo para combater o maior medo, né, do que eu já falei, que é o medo da exclusão. E aí vem de um mecanismo de reação muito grande
da gente. Na época das cavernas, a gente precisava ter sempre essa condição de vou fugir, eu vou lutar com o tigre de dente de sabre. E aí mais acima a mágoa, que é um mecanismo também altamente suscetível a guardar traumas, né? E no topo dessa pirâmide a indiferença. Eu tô tão pra dentro, eu tô tão egóico no meu modus operandi de viver, de sobreviver, que eu não tenho tempo para olhar para fora. Se o outro tá morrendo de fome, de frio, de sede, eu não tenho tempo para isso. Mas a gente evoluiu para se tornar cada vez mais capaz de produzir amor para si e pro outro. Eita, acho que eu vou levantar então. Então a gente fez esse update do egoísmo para altruísmo, da persona para identidade, que é a expressão da nossa essência, né, da nossa arte, o do medo para coragem. O que é coragem? A coragem não é eu acabar com todo o medo. Ah, Bel, eu quero acabar com todo o medo que existe dentro de mim. Você nunca vai acabar com isso, porque o medo, ele tem a sua função adaptativa. Mas a coragem é a capacidade do cérebro de se relacionar, né? E da reação para proação, da mágoa para resiliência, que é a nossa capacidade de perdoar, de ressignificar os traumas que acontecem na nossa vida. E da indiferença para o afeto, que é a disponibilidade afetiva de cuidar do outro, né? E aí eu cheguei a essa mandala aqui, que eu chamo de mandala das cores de dentro. Não, dá pra ser? É a mandala das cores de dentro, que ela utiliza... Ela utiliza o altruísmo como base. Por que a gente utiliza o altruísmo como base? Por que não tem outra forma de se pensar da nossa concepção interna, né, de habilidades sem o altruísmo? Porque o altruísmo, quando a gente faz o bem para o outro, a gente libera no nosso sangue uma substância chamada dopamina, que é a mesma substância que a gente libera após orgasmo e pós-utilização de droga. Então, esse estudo é um estudo muito recente. O córtex pré-frontal, que é essa parte da frente do cérebro, que é responsável por esse update todo nosso humano, é uma área muito recente, foi descoberta há 20 anos só. Então, tem muita coisa para ser estudada ainda. E ele veio mostrar pra gente que quando a gente faz o bem pro outro, a gente libera a dopamina e potencializa todas as nossas outras habilidades. Aqui para falar um pouquinho para vocês como é que a gente veio evoluindo, como é que esse cérebro veio se transformando mais capaz de produzir amor pra gente e pro outro. O primeiro cérebro a evoluir foi o reptiliano. É o nosso cérebro onde guarda o nosso instinto de sobrevivência, onde a gente mata para comer, onde a gente não pensa para agir. Mais acima, o cérebro emocional, onde a gente guarda as nossas emoções. E mais um andar acima, o córtex, que é onde a gente guarda o nosso raciocínio lógico, matemático, né? E mais à frente, na parte da testa, o córtex pré-frontal. Só que hoje a gente vive numa sociedade que tenta fragmentar o cérebro quando diz assim: ah, você está sendo muito emocional, seja mais racional, né? Então, assim, a nossa sociedade tenta suprimir a emoção, o instinto. Ela considera apenas como diferença nossa das outras espécies o pensar. E nem sabe da existência do córtex pré-frontal, que é o responsável por todo o cérebro. Ele é o que liga todo o cérebro, né? Uma das capacidades que a gente fala é a criatividade. Então, assim, a importância da gente entender que não existe pensamento frio ou emoção puramente que você vai cometer. O cérebro funciona como um todo. E aí, indo para esse paradigma de que o que difere a gente, essa capacidade especial criativa nossa, o macaco também é criativo, mas a gente é criativo de uma forma muito especial. A gente faz o cérebro funcionar como um todo de uma forma muito especial. E aí vem a importância do lúdico na nossa vida, da arte na nossa vida. Porque o lúdico é a linguagem que a criatividade processa e que faz o cérebro funcionar como um todo. Então não tem como enxergar a nossa vida sem arte. Esse pensamento cartesiano de penso, logo existo, né? Um dos maiores cientistas hoje da atualidade é o Dr. Antônio Damasio, que é um médico neurocientista, que fala sobre isso, que é um erro a gente pensar que só o raciocínio, né, o raciocínio frio é o que nos difere das outras espécies, e não é.
é a criatividade. É essa capacidade nossa de juntar tudo. Emoção, razão, instinto, né? E para isso eu criei uma metodologia lúdica que tem o objetivo de mudar a programação do comportamento. O cérebro, para poupar energia, ele automatiza tudo na nossa vida. Tudo. Por quê? Ele gastaria muita energia, muita caloria, tendo que pensar sobre tudo. Só que a gente automatiza o quê? Sentimento também. E a gente hoje está vivendo uma sociedade automatizada no egoísmo, na persona, no medo, na mágoa, na indiferença. E aí, a importância da gente sensibilizar esses novos sentimentos, né, esses sentimentos que já estão disponíveis para a gente conseguir conquistar um estágio mais humano. Que como é que a gente faz isso? Estimular a formação da imaginação criativa desses sentimentos através da ludicidade para gerar novos registros no cérebro e, ao longo do tempo, criar uma rede de hábitos que vai deflagrar comportamentos automáticos mais humanos, né? Só que isso a gente está falando em mudar a estrutura de uma civilização. Isso é muito complexo. Só que hoje a gente está passando por um problema muito grave, que é a dessensibilização de sentimentos pró-sociais. O que significa isso? Significa que muitos menores infratores, eles vivem numa atmosfera extremamente suscetível a esses sentimentos que a gente chama de pré-social e pró-social, né? São lados da mesma moeda. Que é o quê? Já que eu estou à margem da sociedade, já que eu estou invisível para a sociedade, eu vou construir o meu próprio código moral. Eu não posso ter o Estado do meu lado, eu não posso ter uma política pública que me ampare, né, que cuide dessa minha socialização. Então, eu vou criar as minhas próprias leis. Eu crio, aqui eu posso, se eu for roubar e qualquer ação eu posso reagir. E assim eles vão criando os seus próprios códigos morais que têm uma representação proporcional a esses sentimentos pré-sociais que a gente chama. Então, assim, a importância da gente sensibilizar esses sentimentos pró-sociais em todos nós e entender que a nossa humanidade a gente precisa trabalhar constantemente. Uma coisa que eu ouço muito, que me incomoda muito, Bel, então a gente precisa humanizar aqueles jovens lá, porque assim não dá. Olha o que eles estão fazendo com a sociedade. E não é. Todos nós precisamos trabalhar a nossa humanidade, os nossos sentimentos pró-sociais. Por quê? Porque o cara que está lá no condomínio de luxo dele, torcendo para enfiar o jovem na cadeia, ele também está dessensibilizado dos seus sentimentos pró-sociais. E isso é muito grave também. O político corrupto que está lá roubando e matando indiretamente milhões de pessoas, né, numa fila de hospital e tudo, ele está dessensibilizado também de sentimentos pró-sociais. E eu acho que assim, da gente igualar, eu não sei quem falou aqui que humanidade é esse estado, acho que foi você, que é esse estado de igualdade, né, entre nós. E não assim, uma coisa que me deixa muito medo é de criar uma corrida assim, quem é mais humano, quem é menos humano, ele é sub-humano e eu sou humano. Todos somos humanos, tendo que trabalhar a nossa humanidade, constantemente. E não tem corrida de mais pró-social, menos pró-social. Isso é um trabalho de musculatura para sempre. E aí, pensando nisso, eu, Rafa, as meninas, muitas pessoas estão se unindo a gente para criar uma plataforma chamada Academia de Humanidade, que a ideia é criar uma plataforma aberta, online, onde a gente vai disponibilizar diversos exercícios, diversos conteúdos de como é que se estimula esses sentimentos pró-sociais, essas habilidades, né, que já estão disponíveis para a gente, só que a gente só vai chegar lá no status de um ser humano mais pró-social estimulando essa musculatura. A gente já evoluiu, mas evoluir não significa desenvolver. A gente precisa malhar. A gente quer conquistar um braço mais sarado, a gente não tem que malhar? A gente quer construir uma musculatura mais pró-social, a gente tem que malhar também. Todos nós juntos. Então a nossa ideia é criar uma plataforma aberta, online, onde a gente vai ter acesso a todas essas pesquisas científicas que estão disponibilizando pra gente, desse mundo mais humano que está surgindo e dessa possibilidade da gente trabalhar isso na gente, pra gente poder mudar fora. Porque não tem como construir um mundo mais humano
sem pessoas mais humanas, né? Eu fiquei bastante impressionado, interessado, quando você falou na criação de códigos e leis específicas pelo próprio indivíduo, porque não se vê representado ou dentro, incluído naquela sociedade na qual ele vive. E aí eu tô pensando aqui comigo mesmo, quantas pessoas que hoje nós consideramos grandes heróis, mártires, criaram para si códigos específicos para viver em sociedade porque não se sentiam inseridos na sociedade, né? E como que o marginal de hoje nada mais é do que um inconformado. Eu não sei se eu posso estar avançando demais, mas Zizek é um psiquiatra, era cineasta e tal, ele coloca que qualquer crime é um ato de resistência política, mesmo inconscientemente. E se eu pegar historicamente, eu posso ver, começando pelo maior exemplo de todos, uma pessoa que foi condenada à pena de morte por conta dos crimes, entre aspas, que cometeu, e que hoje é um exemplo para a vida de 1/3 da população mundial, que foi Jesus Cristo, né? Teoricamente, para aquela época, Jesus Cristo era um marginal. E hoje, ele é o exemplo a ser seguido. Será que cada jovem na favela, que acaba sendo um jovem em conflito com a lei existente, não está também reagindo a uma sociedade opressora? Porque, embora tenha nascido, ele, por não ter recebido amor nem afeto, nenhum espaço da sua vida, ele acabou não conseguindo ser familiarizado com a perspectiva de ser humano e de ver o outro ser humano enquanto humano também. Sim, eu acho perfeito, concordo plenamente com você, só que eu acho que tem um gap entre... Jesus não matava ninguém, né? Que eu saiba, né? Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, assim, de a resistência política. Ok, eu concordo, mas eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Martin Luther King, Mandela, Gandhi, entre outros e outros. Gandhi matar. A gente coloca Mandela, era tratado... Gente, eu acho que a questão não é propriamente o que a pessoa fez ou não, mas é como a gente lida com isso. Muito se discute sobre o certo e errado. O que você levantou pra mim é muita questão de o quão desatualizado é o conceito de certo e errado. Então, eu entendo que o ser humano, por se construir desse jeito que a Isabel explicou, a gente se constrói a partir do espelho. Eu vejo o que você faz e eu repito ou não repito. Hoje em dia, eu acredito que olhar para grandes exemplos, que nem Mandela, que nem outras pessoas, é refletir algum ponto que esses grandes exemplos tiveram. Então, um foi mais corajoso, o outro foi mais resiliente, o outro foi mais algum sentimento que a gente valoriza. E quando a gente pensa nesse jovem que você estava falando, muitas vezes a construção dele nem é consciente. Ele não tem um ato revolucionário no sentido de eu vou mudar a sociedade que eu estou inserido. Mas o estímulo que ele recebeu, até de manifestação, é muito mais violento, é muito mais condescendente com esse tipo de atividade pré-social do que a gente encarar como um estímulo diferente. Quando a gente fala de maioridade penal e de pôr jovem na cadeia, eu não vou nem entrar na questão de nós termos o 3º país com o maior índice carcerário do mundo. E que as nossas prisões são das piores e são as mais lotadas. Mas vamos dizer que cabe todo mundo. Algum de vocês viu o vídeo do jovem que deu a facada no cara de bicicleta quando ele chegou na cadeia? Existe um vídeo rolando, a gente viu no YouTube, sei lá, de ele entrando na cadeia e galera dentro da cela filmando. E mal ele chegou, todo mundo encheu ele de porrada, galera. Tipo, de ritual de chegada. E aí a minha pergunta é, entendendo que o jovem é feito à base de estímulos e que o exemplo é o que transforma e constrói a personalidade dele, eu realmente vou pensar que com essa passagem de ritual, na saída, ele vai ser uma pessoa mais pacífica? Então, essa conexão humana de entender o que ele está passando, o que ele passou. Eu não estou passando a mão na cabeça dele, mas eu quero criar uma conexão empática para que nós dois trabalhemos a nossa humanidade. Porque quando a gente atinge esse grau de polarização, aí a gente vai para exemplos que nem você falou, um Hitler da vida, que ele subiu democraticamente, chegou num ponto embasado por 40 milhões de alemães, certo ou errado, e que a gente pode achar que ele é uma das pessoas mais desumanas da nossa história. Hã? Ou um Cunha, né? Sem comentários. Peraí. Bom, galera, boa tarde. Tô com a minha esposa aqui e não era a nossa programação vir pra cá. E antes de começar qualquer coisa, eu quero dizer que eu mudei minha opinião aqui. E o mais importante, eu era completamente a favor da minoridade penal. Completamente. E isso embasado na minha experiência de vida. No que eu vivi, no que eu vivo, onde eu moro. Eu moro na Penha,
Não sei se todos vocês aqui acordam ouvindo o tiro de 762 ou dormem ouvindo o tiro de 762. Isso é uma real na minha vida. Então, eu vejo aqui esse movimento como um passo importantíssimo para a gente chegar no real objetivo, no real dever que todos nós, eu que moro lá, você que mora na Zona Sul, ou que mora em Brasília, que é chegar lá e dar opção. Eu vejo o jovem que nasce e que é criado dentro da Vila Cruzeiro, dentro da Chatuba, dentro de todas as comunidades que formam o Complexo da Penha. Antigamente, antes da lúdica pacificação, ele vê o bandido com 1 quilo de cordão de ouro no pescoço, montado numa BMW. Até me emociona isso porque eu sou nascido e criado na Penha, há 42 anos. E ele vê o cara com um tênis de 3 mil reais no pé, montado numa moto BMW, que ele mandava roubar, lógico, com a camisa de marca da melhor qualidade, melhor bermuda. E o garoto com 10 anos olhava para aquilo e passava na cabeça dele: o quê? Aquilo ali é espelho do sucesso. Ali é o auge, é o cara. Aquilo ali é a realização total de vida de qualquer um. 2 pistolas na cintura, 30 bandidos fazendo a segurança dele. Gente, eu vou ser bem sincero, na minha opinião. Como eu falei, esse movimento aqui é maravilhoso, mudou minha forma de pensar, porque eu me postei na rede social, porque quando você se permite a discutir, a ouvir e analisar uma opinião ou um projeto, o que que seja, você se dá o direito de pensar numa melhor escolha. Foi o que eu me permiti. Eu li, simplesmente eu li a frase, coisa que eu nunca tinha feito. Redução não é solução, é fato, não é solução. Eu também, como empresário, eu já tive a oportunidade de estar dentro de cadeias de Bangu e é nojento. Resumindo, para a gente não fugir do foco. Se a gente parar para pensar, eu conheci a Clara aqui também, uma garota de 16 anos, super clarinha, super inteligente, super bem colocada na questão. Ela me deu estatísticas e realmente, se a gente colocar esses jovens que estão de 16 a 18, vamos dizer que seria essa faixa, né, dentro da cadeia, a gente não vai ajeitar nada. Eu vejo o cara que vai pra cadeia, é preso, volta pra rua, volta pro tráfico, é preso de novo, é preso. Eu já conheço vários lá assim. Mas o que falta, gente, é oportunidade de escolha. Eles não têm. Eles não têm. Não tem, na Penha até existe atitude social, conheço, através do Tiburcio, é um que faz o papel deles lá, que busca. Até convidei a Clara para ir lá conhecer, eu vou levar se ela quiser, e quem mais, depois eu deixo o contato. Quiser ir lá, eu moro há 42 anos, repetindo, e vocês vão ter o prazer de conhecer realmente ali, quem nunca teve, de conhecer a realidade desses jovens. Isso que a gente está discutindo aqui não é pura e simplesmente o que a gente vai fazer com eles, é o que a gente tem que fazer para eles. Agora vai começar. O que a gente tem que fazer com eles? Como que a gente tem que mudar? Qual tem que ser a nossa atitude? Essa discussão aqui eu entendo como um passo histórico, maravilhoso para nossa cidade, para nossa sociedade. É uma coisa que vai nos gerar pensar, vai nos permitir buscar. Isso não para aqui, não pode parar. E com certeza amanhã ou depois eu vou encontrar alguns de vocês lá na minha comunidade com outros projetos, levando isso aí. Eu estava falando com minha esposa, caramba, aí a gente fervilhando de ideias, pô, vamos fazer alguma coisa. Eu pensei, Movimento Cultural da Penha. Enfim, não tem um gabarito igual vocês têm, lógico, para montar uma coisa dessa, mas surgiu a ideia. E quem sabe no futuro próximo eu vou estar vendo vocês montando isso lá. Montando essa roda de discussão com quem passa por isso, com quem realmente tem a necessidade, quem é o foco dessa discussão. O foco dessa discussão, volto a dizer, são aqueles meninos e meninas que estão imundos. Hoje em dia o tráfico continua livremente, o tiro rola todo dia. E sabe quem estão? Sabe quem é que está na frente do tráfico? Claro, tem os chefões. Sabe quem está operacionalizando o tráfico ali na Penha? Crianças de 12, 10, 11, 13 anos de idade. Essa é a realidade. Então a gente tem que resgatar. Porque se eu não quiser tomar uma facada, eu tenho que tomar uma atitude. Obrigado, gente, para não delongar muito. E aí, galera?
daqui a pouco no Arco do Teles. Meu nome é Gilvan, eu sou empresário do ramo de segurança eletrônica, moro na Penha há 42 anos e estou maravilhado com o que vocês estão fazendo aqui. Tá bom, galera? Pra falar o nome agora, porque eu tinha falado antes, eu sou Renata. Eu acho primeiro, vocês tinham falado do criminoso que não é o criminoso o menor, né, que a gente tá pensando, que é o criminoso engravatado, que rouba do outro, que faz não sei quantos morrerem todo dia na fila do hospital, deitado no chão, enfim. Eu acho que esse criminoso é muito pior. Todo mundo fala que, não, porque eu já fui assaltado, o moleque tinha 13 anos e falou pra mim que não tinha nada a perder. Realmente, ele não tem nada a perder. O pior é o outro, que nasceu em berço de ouro, que foi pra escola, que aprendeu sim o que era certo e o que era errado, e que pensava tanto em si mesmo, que estava tão sensibilizado, que cagou pro outro. Que continuou fazendo o errado, sabe? E que não usou todos os privilégios que teve pra fazer o mundo um lugar melhor. Eu acho que esse crime é muito pior. E eu acho que é muita presunção você achar que você vai criar centenas, milhares de crianças num ambiente como esse que ele estava falando, e que essas crianças vão crescer e ser heróis sociais. Isso não vai acontecer. Isso acontece sim, tem pessoas que vencem na vida, tem pessoas que conseguem. Agora, isso não é a regra, isso é a exceção. E a gente achar que as pessoas vão conseguir sempre isso, sem que a gente faça nada para ajudar, sabe? Eu não acho que a gente tem que se botar numa posição superior de, não, porque eu tenho dinheiro, eu sou melhor do que ele, então eu posso ajudar ele a evoluir também. É óbvio que não. Mas assim, se eu tenho, por que não ajudar o próximo, sabe? Eu acho que a questão é que o brasileiro... Tô falando brasileiro porque eu sou do Brasil, então eu posso falar só do Brasil. A gente fica muito tempo discutindo uma coisa que, na verdade, não era o que era pra ter sido discutido. Não era pra gente estar discutindo se a gente vai botar ou não crianças de 12 anos na prisão. Era pra gente estar discutindo, pô, cara... Isso não é o lugar, isso não é o jeito certo de eu fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou criar um ambiente melhor que realmente funcione? Porque o menor, ele é preso, ele vai pra cadeia, e aí o quê? Isso vai mudar o quê na vida dele? A gente tem que pensar como fazer, não essa cadeia, porque a punição, ela sim tem que existir. Quando uma criança faz uma coisa errada, você pune sim ela. Porque ela tem que aprender que o que ela fez é errado, e se ela continuar fazendo isso, ela vai fazer mal pra ela e pro outro. A punição não é o errado. Só que a punição tem que ser humana e a punição tem que ser eficiente. Se a gente pega um bando de criança, joga eles dentro de uma jaula, ele não vai evoluir. Então a gente tem que pensar em como essa pena tem que ser flexibilizada, como ela tem que ser repensada, como ela tem que ser funcionalizada para criar um ambiente social melhor. Acho que as pessoas estão com foco muito errado. Eu queria perguntar uma coisa aqui, por favor, levanta a mão aí. Quem já comprou um CD pirata? Beleza. Quem é que tem um Windows no computador que não é original de fábrica? Provavelmente todo mundo. Todo mundo aqui é criminoso, gente. Todo mundo aqui cometeu ilícito penal, entendeu? Tô estudando direito no 9º período, posso dizer que todos nós aqui que compramos CDs piratas somos criminosos, mas nós não estamos presos. Estamos aqui conversando, até estamos confessando nossos crimes em praça pública e tá tranquilo. Porque a cadeia, ela não é feita só pra punir o errado. Também é feita pra isso. Só que ela é feita principalmente pra punir uma parcela específica da população que tem cara, tem cor e tem lugar de moradia. Essa que é a realidade. O político engravatado que comete dezenas de anos de ilícito não vai ser preso. Não vai ser preso porque, embora tenhamos a terceira maior população carcerária do mundo, em números absolutos, não é nem índice não. A Índia, que tem uma população muito maior que a nossa, tem menos presos que a gente. Só que essa punição que a gente tem, que é enorme e absurda, nós somos o país da punição, é uma punição seletiva. Ela pega uma parcela social. E a gente vive achando que a gente vive no país da impunidade. Porque quem comete os grandes crimes não recebe o tratamento penal adequado, digamos assim. Então eu acho que é muito complicado a gente chegar e discutir responsabilidade penal sem entender para que isso está sendo feito. Que é para prender uma parcela específica, pós-junho de 2013, pós-juventude inteira na rua, usando máscara, defendendo manifestantes, quebrando coisa, beleza, um monte de gente se reúne e quebra coisa, entrando em conflito com a polícia, tá, vacilar, ok, entendo, aceito errado, não deveria ter chutado a bomba de gás lacrimogêneo que jogaram em cima de você. Mas por que foi feito agora? Porque a gente tem 21 garotos hoje presos
por formação de quadrilha sem ter cometido um crime, mas porque no celular deles eles trocavam lá mensagens. Tô falando da Sininho que acabou de sair, a Elisa Quadros, o Igor Mendes, entendeu? Porque eles são uma ameaça ao status quo. Os Black Blocs, pós-Black Bloc, quando a gente tinha garotos, crianças na rua, a gente criou uma lei, a gente primeiro criou uma lei de terrorismo que proíbe-se usar máscara. Carnaval carioca acabou, né? Não. Logo, alguns meses depois, estão usando máscara e tranquilo, porque a máscara é criminalizada num conceito específico de você estar se posicionando contra as arbitrariedades e abusos que o Estado faz. A gente tem que ter isso em mente. Que a gente não tá querendo punir quando eu falei de Jesus Cristo, falei de Martin Luther King, de Mandela, etc. Porque é isso, a gente quer punir com a maioria dessas leis a pessoa que ameaça o Estado. A gente não, né? O status quo dominante quer punir quem tá ameaçando. A gente tem que ter isso em mente. A gente tem que ter em mente quando a gente fala com um garoto atrás das grades, ou um adulto atrás das grades, a gente despersonaliza ele. Ele para de ser cidadão, ele perde direitos políticos, ele não pode mais votar, não pode mais ser votado. Se a cadeia é o que ela é porque o preso não vota. O preso não vota e o cara que toma as decisões, que toma, em decorrência de quem votou nele, vê aquilo como nada, é invisibilizado, não existe mais pra ele. E vai continuar não existindo, sabe? Porque a gente não pensa em direitos, a gente não pensa em humanidade como humanidade. A gente quer humanidade pra quem parece com a gente, pra quem mora perto da gente, pra quem é amigo da gente. E não pode ser assim. A gente tem que buscar uma sociedade fraterna de verdade. Porque a pessoa se torna ser humano se ela receber, aprender a dar e a receber amor. E pra dar e receber amor, tem que receber amor, a gente tem que amar e tem que distribuir isso indiscriminadamente. Eu procuro sempre na minha vida buscar o caminho do meio, né? Essa é uma busca constante minha. Então, assim, eu costumo também entender que muitas pessoas estão hoje querendo demais. Vai pra cadeia, vai pra cadeia, vai pra cadeia. Mas porque não enxergam uma solução também, entende? E eu acho que isso é uma questão que transcende a nossa... A nossa própria cultura. A gente está passando hoje por uma renovação sociobiológica. A nossa biologia está evoluindo, o nosso cérebro está se tornando cada vez mais capaz, sim, de ser mais pró-social. E isso é exponencial, está sendo exponencial. Então eu acho que entender que quem não se adaptar a essa nossa compreensão de que você precisa, sim, ser altruísta, pensar no outro, a gente vai sofrer um processo de seleção natural. Então o político corrupto que está lá e não quer saber de ninguém e só quer saber de botar o dinheiro no bolso, ele vai ser rejeitado pela própria natureza. Existe coisa pior do que ser rejeitado pela própria natureza? Porque a gente só vai se adaptar mesmo quem for altruísta, quem for cooperativo, quem for colaborativo. E a gente não sabe de que forma isso vai se dar ainda. Se a gente vai colapsar como sociedade economicamente, como desemprego, a gente não sabe como isso vai se fazer. Mas a gente vai precisar se reorganizar como sociedade. Então eu procuro sempre da gente buscar um olhar de que a gente está passando hoje por uma crise de conhecimento. A gente precisa corrigir a rota de que a gente não está aqui por causa do dinheiro. Porque o cara lá que está roubando, ele tem a concepção clara para ele de que ele está aqui para ter dinheiro, para ter BMW, para ter carro, para guardar 13 bilhões, para isso, para aquilo. E à medida que você chega com o conhecimento e fornece, cara, olha só, não é isso. Não é isso, a gente não está aqui, a gente não é humano para isso. A gente não existe para isso. Você não pode existir para predar o outro e a sociedade. Você está aqui para ser pró-social e você tem essa musculatura dentro de você. Vamos trabalhar isso? Não adianta você querer desejar cadeia para o outro. Não adianta você querer predar a vida do outro, roubando dinheiro para você e fazendo ele morrer na fila do hospital. Então, quando você dá esse conhecimento a ele, você cria uma relação linear de todo mundo e sem partido. Ah, porque fulano acha isso, porque fulano acha aquilo. Porque hoje a gente vive fragmentado. Ah, é Dilma contra Écio. Ah, é comunista contra capitalista. A gente precisa parar com isso. E tentar achar uma união, uma inteireza humana de que somos todos iguais, trabalhando a nossa humanidade. E você não pode predar a vida do outro, você não pode roubar dinheiro público, porque isso vai afetar a vida de pessoas. E isso vai acabar respingando em você. Então, eu acredito na era do conhecimento. Eu acho que, e principalmente o conhecimento de quem nós somos, o que é ser humano e o que a gente está fazendo aqui nessa vida. Que não é ter BMW, ter apartamento, ter isso, ter aquilo, ter dinheiro. A gente está aqui para amar e ser amado, e a gente tem toda a formação biológica para ser capaz disso.
sabe? Só tem 2 vias, então, iguala as 2 vias. Gente, eles estão fazendo o teste de som aqui, depois eles vão começar, Aqui então já- vou o saco encerrar que aqui. já Quem quiser foi, fazer agora alguma que vai ponderação no depois. Eu queria encerrar minha fala falando Aqui quem vai é 3 ou 4 o- coisas. Quer falar antes? A tuba tá lá. A tuba, salsa, os pets, né? Ah, os pets É são rapidinho. Eu sou Flávio, eu coordeno um curso de Educação em Saúde e Saneamento trombone, Ambiental aqui é da tudo. PUC, Rio. Um curso participativo, inclusivo, trabalha com o pessoal da Rocinha, Complexo do Alemão. Essa realidade que o companheiro ali levantou Fala, sobre o Ju. Complexo da Penha, eu conheço. Eu sou da classe média, eu sou médico. Como eu acho que a maior parte das pessoas aqui. A interação com as comunidades tem que ser o ponto de partida para a gente levantar essa questão. Aí, abre, Porque abre senão o fica primeiro muito microfone intelectual, aqui, muito por favor, teórico. Mas eu queria só chamar a atenção para um ponto. É como é fácil essa formulação. Chega um Crimes pouco pra trás aí, praticados todo por mundo. jovens, submetido a uma redução da maioridade penal, é igual Aí, à brother. diminuição ou eliminação desses crimes. Abre aí o É primeiro muito fácil, microfone da ponta aqui, ó. né? É tranquilo primeiro. isso. Mas se a gente for aplicar de verdade a redução da maioridade penal de acordo com as classes sociais, e aí não é uma questão só do nossa fraternidade, do nosso amor, da nossa abnegação. Existe uma sociedade dividida em classes. Se a gente for aplicar isso rigorosamente, talvez quem está propondo devesse ser honesto e falar redução da maioridade penal para os pobres. Para os pobres. Porque, veja bem, quando aquele menino participou daquela ação contra o Pataxó, queimando aquele índio, duvido que esses políticos levantassem essa questão naquele contexto. Não iam levantar. Quando uma produtora do Fantástico da TV Globo foi atropelada e morreu por conta de um jovem de 17 anos que estava dirigindo e matou essa produtora, nem a TV Globo falou nada e nem defendeu redução da maioridade penal. Agora, quando aconteceu esse episódio com meu colega na Lagoa, que era da minha turma, a revista Veja estampou em capa vermelha a Lagoa em sangue. Mas nós trabalhamos com um jovem na Rocinha, cujo nome era Fabinho, que foi esfaqueado logo depois da subida da polícia e da marinha na ocupação da Rocinha e não saiu nada na mídia. Nada vezes nada. Então, eu acho que se a gente não tiver um posicionamento mais claro e direto e trabalhando com esses jovens, e isso implica não só na luta contra essa proposta pervertida da redução da maioridade penal, mas a gente também coloca a questão dos jovens negros que são trucidados pelas forças de segurança, nós não vamos dar um passo. Tudo se liga. Nessa questão, o conhecimento, eu concordo com você, a era do conhecimento é do conhecimento que se torna participativo, um conhecimento que seja libertário e não um conhecimento que traga um projeto opressivo como é a redução da maioridade penal. Parabéns. Eu só queria concluir, porque você falou muito da teoria, né? Eu só queria compartilhar com vocês. Toda essa metodologia, esse trabalho que a gente vem fazendo, está sendo aplicado em 5 comunidades do Rio de Janeiro. E já foi aplicado em 200 moradores de rua viciados em crack. Babilônia, Chapéu Mangueira, Cantagalo, Pavão, Pavãozinho. As 5 comunidades. O trabalho que a gente trabalha é no Lar de Betânia, em Jacarepaguá, com moradores de rua dependentes de crack. É um abrigo que eles são direcionados para lá e a gente faz o trabalho com eles uma vez por semana com a Academia de Humanidade, que é trabalhando esses sentimentos pró-sociais. Então a gente tem depoimentos incríveis dessas pessoas, que o depoimento de um menino de 16 anos que falou assim: Bel, eu tô conseguindo parar de matar. Porque quando ele chegou lá, ele chegou pra gente isso. Eu quero parar de matar. Eu não quero ser ruim, eu quero ser bom. Eu quero ser humano. E aí a gente fez todo um trabalho, você já é humano, você precisa só trabalhar isso dentro de você. E aí a gente vê hoje
o trabalho que foi feito e a regeneração dessa pessoa. Então, assim, somos todos humanos trabalhando a nossa humanidade, né? Então, assim, só para te falar um pouquinho da prática que a gente também está fazendo. Mas uma das coisas que me incomoda um pouco é essa questão de a gente precisa humanizar, então, os menores infratores e eu vou ficar aqui no meu carro ou na minha casa. E não é isso. Todos nós temos essa musculatura mais pró-social dentro de nós e que a gente precisa utilizar ela, fortalecer ela, todos juntos. Não só o menor infrator. Porque eu tenho medo dessa polarização do infrator e eu não sou, e ele tem que ter uma atenção especial. Eu não acredito nisso. Acho que todos nós, porque o jovem que matou lá o índio Pataxó, ele é dessensibilizado também. E ele precisa ser olhado. E ele precisa ser trabalhado. Eu não sei que contexto ele cresceu. Às vezes a gente pega uma família de uma classe altíssima que não recebe o mínimo estímulo pró-social. Porque ele tem dinheiro, comida, plano de saúde e motorista. Mas eu não sei se ele é sensibilizado com os sentimentos pró-sociais, de pensar no outro, de criar uma relação empática com o outro. Eu não sei. Entende? Então, acho que classe social não significa sensibilização de sentimentos pró-sociais. Atenção, tá rolando se essa rua fosse minha agora. Mais alguém depois vai fechar porque eles vão começar a tocar aqui, depois a gente vai acabar. Aquele rapaz do cavalo que eu nunca soube o nome daquele cara do cavalo. Eu queria complementar umas coisas. Meu nome é Laura, tenho 16 anos. Então, galera, enquanto a gente falar tá do aqui, sistema tá carcerário, estátua, a gente aqui está falando já vai em começar. relação aos jovens, mas que qualquer adulto ou jovem que entra numa prisão não vai sair de lá melhor. Então, assim, é um absurdo você chegar e fazer um programa que coloque os jovens lá dentro, porque nenhum adulto sai de lá melhor. E aí esse jovem vai entrar lá e vai voltar, sabe, não vai ter nenhuma perspectiva dele mesmo, de que ele vai ser melhor para ele mesmo. Quanto mais ele fazer... Se ele não tem perspectiva que vai ser melhor para ele mesmo, ele não vai fazer coisas boas para ele ou para as outras pessoas. E em relação a que você falou do conhecimento, eu acho que isso está relacionado com as informações que a pessoa vai receber. Porque se a pessoa ela só tem um tipo de informação, se a pessoa só assiste um canal de TV ou só lê esse tipo de jornal, ela não vai ter um senso crítico, porque ela não vai ter opiniões diferentes. Então, a relação... acho que a pessoa tem um conhecimento, ela tem que ter um senso crítico, ela tem que ter opiniões diferentes. Acho que a pessoa contra ou a favor da redução, ela tem que vir aqui para ver o que as pessoas têm que falar. E quem é a favor também tem que ouvir. Eu acho que a pessoa, ela é contra a redução, não quero nem ouvir, ela é a favor. Não, a gente tem que ouvir os dois lados e debater os dois lados, sabe? Não ouvir só uma opinião, porque eu acho que tem que ser um debate dos dois lados, palestra só de um. E eu acho que é isso mesmo, então, não sei. Então, gente, eu vou começar a finalizar aqui, fazendo um apanhado geral. A discussão aqui começou através da empresa da Isabel, que é a Engenharia de Ser, que traz a discussão sobre o novo conceito de humanidade, sobre como trabalhar esses sentimentos e como a gente tem o medo, o egoísmo e todos os sentimentos pré-sociais, mas a gente tem a capacidade de desenvolver através dessa analogia que a gente exercita o que a gente desenvolveu, a gente exercita o que a gente evoluiu, né? E a gente desenvolve. O que a Laura falou é muito interessante, porque muito se falou, a Renata também falou, sobre qual o estímulo que essa criança recebe e a questão da impunidade. Então, eu acredito, hoje em dia eu percebo que o exemplo é a melhor linguagem. Não adianta eu falar o que fazer ou passar um conhecimento se eu não corresponder com os meus atos a esse conhecimento. Quando a gente propõe uma academia de humanidade, a gente não quer propor para a gente levar uma academia para lá. A gente quer propor que as pessoas comecem a fazer as suas academias para que elas deem o exemplo e trabalhem a sua humanidade em relação ao do outro. Então, a gente tem a proposta, Engenharia de Ser tem uma metodologia lúdica, a gente brinca que é uma metodologia lúdica para crianças de 0 a 99 anos, sabendo que se um dia a gente tiver alguém com 120, a gente aumenta essa brincadeira de 0 a 120, mas 99 foi um começo. E queria finalizar com essa proposta, saindo daqui
peço para quem se interessou deixar um e-mail, por exemplo, na nossa folha, que pergunta o que é ser humano. Se você quiser desenhar alguma coisa, a gente aceita. Quiser saber mais, deixa o e-mail. Tem a página na internet do Engenharia de Ser. Estamos criando a plataforma Academia de Humanidade, então quem ficar interessado, a gente vai abrir depois um contato para a gente fazer em conjunto essa plataforma. E eu queria encerrar, antes de passar para o Jean, com um exemplo muito grande que a gente utiliza nas dinâmicas, que é uma nova lógica de lidar com essa pessoa, seja qual for a idade. A gente sempre utiliza um exemplo de uma tribo chamada Ubuntu da África, que eles têm uma dinâmica muito bonita. Que quando é uma vila pequena, uma tribo, mas sempre que um dos membros dessa tribo comete algum ato de infração, ele comete alguma coisa errada, a dinâmica para lidar com isso eles pegam essa pessoa e põem durante um dia inteiro no meio da tribo, no meio de uma roda, em que cada pessoa fala uma coisa de bom que essa pessoa já fez. Para quê? Para ela se sentir pertencente e para você mudá-la ou se mudar através do exemplo. Não adianta eu querer paz infringindo com violência. Então, o convite da plataforma Academia de Humanidade é para todos nós acharmos as nossas cores de dentro. Eu não quero colorir o mundo me sentindo cinza. Eu prefiro me sentir uma pessoa, um humano melhor e criar conexões empáticas com quem está à minha volta. E a gente acredita que nesse trabalho de formiguinha vai haver essa renovação sociocultural, sociobiológica, uma revolução que seja baseada no altruísmo, que é o que a gente usa exatamente porque a gente libera prazer por fazer bem para o outro. Então, muito obrigado a todos aqui, muito obrigado ao Amanhecer. Eu acho que a gente tentou criar um pouquinho do início de discussão de redução não é solução. Beleza. O que a gente pode fazer? A gente está trazendo um pouco de uma proposta, vamos criar uma academia de humanidade juntos. É aberto, é exatamente que nem academia, você tem que gastar um tempo para exercitar para poder ter algum resultado. E além disso é uma parte de pesquisa. Traz você a sua ideia. A metodologia da Bell é criar o seu artefato lúdico. A gente fala, cria o seu, cria em casa. Se apodere da dinâmica para você poder replicar. Aí, obrigado a todos aqui e, pô, tá maravilhoso o exemplo. Eu só queria finalizar dizendo que essa plataforma ela ainda não foi inaugurada, ela vai ser inaugurada, mas é para disponibilizar para todo mundo como é que se faz para estimular esses sentimentos pró-sociais, né, através da ludicidade. Então, toda a galera que é envolvida com jovens, na sua comunidade, tudo, ela vai ter uma plataforma de saber como é que ela estimula essas emoções pró-sociais nos seus alunos, nos seus pacientes ou em quem for. Disponibilizar o conhecimento de como é que a gente treina essa musculatura mais humana, né? É isso. Muito obrigada, gente. Já foi. Agora outra pergunta. Passar pra você? Ó, é isso aí então, galera. Daqui a 5 minutos vai começar os siderais ali. A gente vai continuar a transformar... Como é que é? A gente vai continuar a nossa programação ao vivo. Vamos transmitir os shows ao vivo aqui. E entre os shows... A gente vai voltando aqui e tal, tá acabando de passar o som e a gente já vai passar pra lá no ao vivo também. A galera aí que quiser participar depois de novo, seja bem-vindas, bem-vindos todos. Aí, irmão, vamos passar uma